Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira e última atividade de maio. Então, a primeira atividade que a gente viu foi focando a forma interrogativa, que vocês prestaram bastante atenção no uso dos verbos com a flexão, quando o sujeito era ele ou ela, e sem a flexão, quando fosse eu, você e qualquer forma no plural. A segunda atividade foi focando a forma negativa, ou seja, era você usando o don't ou doesn't de acordo com o sujeito. Sempre que fosse ele ou ela, você usava o doesn't, ok? Quando usava o doesn't, você usava o verbo principal sem a flexão. Então, nunca ficaria she doesn't likes. Usou o doesn't, principal sem a flexão. She doesn't like. Nessa atividade, vamos focar a forma interrogativa, ok? Mais uma vez, o foco é com flexão ou sem flexão. Entendeu lá na forma afirmativa o que é isso, como que isso funciona? Pronto, não vai ter dificuldade nas outras formas, nem negativa, nem interrogativa. Bom, aqui no Google Classroom, aqueles mesmos esquemas, endereço de e-mail, nome completo. Primeira questão. Faça perguntas com as palavras entre parênteses, como no exemplo abaixo, e escreva as respostas de acordo com o que se pede. Resposta afirmativa ou negativa. Eu vou sempre estar orientando. E aí, você vai botar agora afirmativa ou negativa. É só ficar atento. Lembrando, não existe pergunta no presente simples se você não usar o do e o does. Tem que começar a frase com ele. Só para lembrar. Vamos lá. Aqui eu tenho dois exemplos. Dessa forma vai estar nas letras abaixo. You study French. You, você, o verbo estudar e aqui francês. Você vai transformar isso numa pergunta. Se é pergunta, nós já sabemos, como está aqui em cima, que você tem que começar com do ou does. Se não é ele ou ela, usa o do. Do you study French? Você só colocou o do no começo e acrescentou a interrogação. Pronto, já virou uma pergunta. Na língua portuguesa, a gente não precisa, né? Eu digo, você estuda francês, afirmando, e eu digo, você estuda francês? A gente só muda a entonação e acrescenta a interrogação. Na língua inglesa, não. Obrigatoriamente, você tem que começar a pergunta com o verbo auxiliar do ou does, se for ele ou ela. Ok, então. Do you study French? Você estuda francês? Temos duas opções de resposta, afirmando, yes I do, ou então no I don't. No I don't. Não, eu não estudo. Fique atento no seguinte, você usa esse do igualzinho você usando para fazer a pergunta. Yes I do. Eu não digo yes I study. Ok? Yes, I do. Perguntou com do, responde com o do. Se for não, no, I don't. Negação. No, I don't. Não, eu não estudo. Esse do ou don't vai substituir o verbo lá da pergunta, que for o verbo estudar. Pelé. Pelé speak English. Está dito aqui Pelé e aqui falar e aqui inglês. Transformar em pergunta. Pelé é ele, se é ele ou ela, a gente usa o does para fazer a pergunta, não o do. Does Pelé speak English? Pelé estuda inglês? O does para começar a pergunta, já sabemos que isso aqui não tem significado na língua portuguesa, é só para dizer que é uma pergunta. Se é ele, começa a pergunta com does. Você, começa a pergunta com do. Does Pelé speak English? Yes, sim. He, Pelé, né? Ele, yes, he, perguntou com does, responde com does, porque ele está substituindo o verbo falar. Yes, he does. Sim, ele fala. Ou então negando, no, he, porque é ele, porque é o Pelé. Yes, he does. Oh, sorry, no, he does not. Ok? Negando, no, I don't. Você estuda francês? No, I don't. Eu não estudo. Does Pelé speak English? Pelé
fala inglês? No, he doesn't. Não, ele não fala. Quero que você preste muita atenção. Além do uso do do e do does para começar a pergunta, você vai terminar a resposta também com o auxiliar. Perguntou com do, responde com do, afirmando ou negando. Perguntou com does, responde com does, afirmando ou negando. Ok? Pode ser complexo no começo, mas vocês se adaptam, tá? Não se preocupem, não é difícil. E como a gente vai bater muito nessa tecla, você vai devagarinho se acostumando, ok? Letra A. They run in the park. Verbo correr no parque. They, eles. E aí, eles? O que eu faço? Primeira coisa, se é eles, você vai começar a pergunta com do ou does. Lembrando, does somente se for ele ou ela, terceira pessoa do singular. É plural? Então já vai direto no do, que não tem erro. Então, se é eles, plural, você vai começar a pergunta com do. Então, vai ficar do they run in the park? Não esqueça da interrogação, porque não existe pergunta sem interrogação, né? Então, a pergunta fica, do they run in the park? Aí você vai dar a resposta negativa. Então, já sabe como é que é a resposta negativa. Perguntou com do, vai responder com do. Negando, no. Só que não é eu. Presta atenção no pronome. Vai ser eles. No, they, don't. Você só vai substituir esse pronome aqui colocando o pronome adequado. Veja e reveja o iniciozinho desse vídeo para que você não tenha dúvidas na hora de fazer a pergunta, quando é que eu uso o do e o does e na hora de dar a resposta. Qual o pronome correto depende da pergunta. Aqui é sobre eles. Letra B é sobre quem? Eles de novo. Então, você já sabe que tem que usar eles na resposta. Letra C. Ai, professora, não tem nenhum pronome aqui. Mas aqui tem a palavra nurse. Nurse significa enfermeira. Se é enfermeira, é ela. Ok? Então, se é ela, ele ou ela, você vai começar a pergunta com does. Sempre que for ele ou ela no singular, começa com does e use o does na resposta. Ah, é a enfermeira. E eu uso o que na resposta, aqui no pronome? He, ele? Não, você vai usar she, porque é ela. Ok? Acho que foi devidamente mastigada essa questão, né? Então, vamos agora à segunda questão. São 10 frases, todas elas no mesmo estilo, na primeira questão. Comece com do ou does, dependendo do sujeito. Quando chegar na resposta, preste atenção sobre quem que está fazendo a pergunta, que você não vai errar. Use o pronome correto. Segunda questão. Use as palavras interrogativas. Vou já dar uma arrumada aqui, tá? Use as palavras interrogativas abaixo e as palavras entre parênteses para fazer perguntas no presente simples de acordo com as respostas. Então, você vai prestar atenção na resposta, que aí você vai entender qual é a palavra interrogativa que você vai usar. Não esqueça do do e do does, porque não existe a pergunta no presente simples sem o do ou o does. Compreenda bem a frase antes de escolher a palavra interrogativa adequada. Senão vai ficar sem sentido, né? Vamos ver quais são as palavras interrogativas. What, que vocês já conhecem, né? O que, qual, quais, depende da pergunta. Where, onde. When, quando. What time, a que horas. How, como. Why, por quê. Você vai ter que sempre começar a frase com essa palavra interrogativa. Sempre usadas no início das frases, antes mesmo do do e do does. Olha o exemplo aqui.
Aqui está semelhante lá na primeira questão, né? You live. Você e o verbo morar. A resposta é São Paulo. Em São Paulo. Então, se é em São Paulo, tá falando de quê? De lugar. Então, você vai começar a pergunta com onde? Where? E o restante você vai fazer igual você fez na primeira questão. Se é you, então eu vou usar do. Se fosse she, eu ia usar does. Então, preste atenção no pronome para ver se você usa do ou does. Então, a pergunta: Where do you live? Onde você do you live? Onde você mora? I live em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Ok? Você vai fazer isso com todas as questões. Presta atenção na resposta que dá para você entender qual dessas palavras interrogativas você vai usar. Aqui, ó, em casa. De novo tá falando de lugar. Então, você vai usar onde? Onde eles, eat é o verbo comer. Onde eles comem? Como é que vai ficar a sua resposta? Where eles, você vai usar todas. Eles, toda vez que for plural, você vai usar do. Where do they eat? Onde eles comem? Resposta: they eat at home. Eles comem em casa. Vamos procurar mais uma. A resposta é by car. De carro. E aí? Como que você vai começar a sua pergunta? O quê? De carro? Não. Onde? De carro? Não. Quando? De carro? Não. Que horas? De carro também não dá. How? Como? Como você vai ao clube? De carro. Então, olha a pergunta. Como? How? You, você vai usar do ou does? Não é ele nem ela, então só pode ser do. Então vai ficar how do you go to the club? Interrogação. How do you go to the club? Como você vai ao clube? Aí a resposta: eu, né? I go to the club by car. Eu vou ao clube de carro. Tudo que você precisa para usar na sua pergunta e na sua resposta já estão escritos, ok? Só quero que você preste atenção no que está escrito na resposta. Vamos ver aqui bem no meio. Aos sábados. Aos sábados. Qual daquelas palavras pode dar certo? Aos sábados. Então, alguém perguntou o quê? Quando? Aos sábados. Bora ver como é que fica. Olha, coincidentemente, eles de novo, né? Então, vai ficar when, que é quando. They, do ou does? Do, não é ele nem ela. Aqui tá no plural. Então, vai ficar when do they buy food? Quando eles compram comida? Eles compram comida aos sábados, ok? Por favor, muita atenção nos pronomes para você não errar a escrita da sua pergunta, ok? Escolha a palavra interrogativa de acordo com a resposta. Usou a palavra interrogativa, logo na sequência vem do does. Se não for ele ou ela, não vai usar o does. Does é somente se for no singular, ele ou ela. Se não for, só o do. Voltando aqui na pergunta de exemplo, só para você se situar. São Paulo, lugar, então é onde? Where do, obrigatoriamente, depois da palavra interrogativa tem que ter o do ou does. Where do you live? Onde você mora? I live em São Paulo. Eu moro em São Paulo. E aí, será que pegou? O importante, desde o começo, é
a flexão. Quando é que eu uso a flexão? Quando é que eu uso sem a flexão ou quando é que eu uso a flexão? Só quero que você lembre dessa informação. Flexão, does é somente se for he, she ou it. Se não for ele ou ela, você vai usar do. Se não for ele ou ela, você vai usar o verbo sem flexão. Se não for ele ou ela, você vai usar don't. Você não vai usar doesn't. Então, verbo com flexão, likes. Negação, does not. Pergunta, does, somente se for he, she, it. Volte ao arquivo em PDF para você estudar antes de responder a atividade. Reveja o vídeo explicativo sobre a forma interrogativa. Reveja cada questão. Preste atenção nos pronomes para você perceber se usa com flexão ou sem flexão, ok? Com essa atividade a gente fecha maio, mas esse conteúdo vai seguir presente em todos os assuntos que vem pela frente, ok? Veja, reveja, preste atenção, bons estudos e até a próxima. Beijo!